vamos, claro, bater um papo agora com o Antônio Montiel, analista sócio da Escola de Operadores. Antônio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Olá, Gabriel. Olá, Marco. Eu que agradeço o convite e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui analisando o mercado hoje, nesse dia negativo, um dia de ressaca, né, do mercado. Não, exato, Antônio. E o que me chama a atenção é que nós subimos de elevador e descemos de elevador também, pelo menos de ontem para hoje. Foi praticamente um movimento em proporção ali muito parecida. O que a gente pode tirar de conclusões? É uma correção saudável para o nosso Ibovespa para continuar subindo? A gente teve 5 dias seguidos de alta para o índice brasileiro. Como que a gente pode avaliar esses 2 dias seguidos? Um de forte alta e o seguinte de forte baixa, sem uma grande motivação. Assim, ontem nós tivemos a divulgação do arcabouço, mas hoje não tivemos grandes notícias para a Bolsa de Valores, nem aqui para a nossa macroeconomia brasileira. Bem, existe uma explicação técnica e aí eu vou pedir licença para mostrar isso nos gráficos para vocês, que é a minha praia. Fique à vontade, caríssimo. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês e com um pouco mais de embasamento a gente vai explicar o que aconteceu hoje. Bem, esse é o gráfico diário do Ibovespa e a gente consegue ver claramente que existia uma linha de tendência de baixa aqui, ó, uma LTB, que, puxa, os preços eles caíram demais na semana passada, se afastaram da linha e também da média móvel de 20 períodos, que é essa linha vermelha que a gente vê. Então é sempre aquele movimento natural, eles se afastam, depois existe uma correção e eles vieram retestar essa linha. Então ontem a gente teve um forte de alta que foi rejeitado hoje. Então, esse sinal para a gente ainda é normal, não é uma mudança de tendência ainda, ele é simplesmente um respiro, porque se a gente olhar o traçado, né, a gente vê que ele teve essa movimentação de baixa, essa correção, a última máxima aqui na região dos 107, ela se mantém intacta. Então, para a gente, tecnicamente, ainda é uma correção, principalmente porque, puxa, hoje ele falhou, né, mais uma vez, em romper essa linha e ele deixou o que a gente chama de um engolfo, onde a vela de hoje praticamente anulou a alta forte que teve ontem, né, do anúncio do arcabouço. Então, isso pra gente coloca em alerta. Não é sinal de compra, muito pelo contrário, é um sinal de que ele pode sim retomar esse movimento de baixa na próxima semana, que vai ser uma semana típica, né, com feriado na sexta-feira, mas pra gente ter, né, alguma confiança de, puxa, parece que realmente mudou, atingiu um fundo, a gente vai ter que ver uma mínima maior do que essa mínima anterior aqui dos 96 mil pontos. Então ele vai ter que, na semana que vem, construir alguma coisa desse jeito aqui para a gente falar, não, puxa, parece que realmente, né, existe uma mudança. Porque se ele fizer isso, né, essa figura que eu desenhei, e a gente unir essa última figura que a gente teve aqui, ó, isso forma o que a gente chama na análise técnica de um ombro, cabeça-ombro invertido, que é uma figura de reversão de tendência. Mas ainda é muito cedo, né? O que a gente consegue ver hoje, e a gente opera, o que a gente está vendo, foi a falha do rompimento dessa LTA. Portanto, a gente ainda tem um viés de baixa de médio prazo, curto prazo e também longo prazo. Maravilha, por favor, o Marcos Saravalho, fica à vontade. Muito bom. Antônio, eu acho que continuando para o mês, né, já que a gente terminou o mês, o trimestre hoje, acho que já vimos aqui o Ibovespa, mas aquela contramão do dólar, né? O dólar continua aqui numa tendência, pelo menos no curto prazo, até o Gabriel mostrou aqui, uma das moedas que teve uma boa valorização, né? Pelo menos no curtíssimo prazo. Será que conseguimos, né, ir buscar em patamares uma tendência de contínua valorização também no mês de abril? O que a gente pode esperar? Muito bem, Marco. Excelente colocação. Acho que vocês conseguem ver a minha tela. Existe um canal de baixa no dólar, né? Ele está pintado aqui entre as linhas amarelas. Não sei se fica visível para vocês, mas ele vem seguindo esse canal de baixa. Apesar de ele
ter estado nessa consolidação aqui, né, que a gente consegue ver aí essa lateralização, ele na sessão de hoje, ele meio que rompeu essa lateralização e ele parece que vem caminho ao fundo dessa zona deste canal de baixa, que é o mítico R$5, R$4,90, que eu acredito que sim, ele tem estrutura técnica para isso, né, no próximo mês, de buscar esse fundo. Acho difícil que ele consiga romper esse fundo, porque a gente vê que, né, durante todo esse período, olha lá, ele vem seguindo, né, desde o meio do ano passado, olha lá, todas as vezes que ele bateu nessa linha inferior desse canal de baixa, deixa eu pintar de azul, que fica mais claro para todo mundo. Todas as vezes que ele bateu nesse canal, a gente viu a entrada, né, de compradores e do próprio atuação do Banco Central segurando esses preços aqui. Então, puxa, pode muito bem acontecer novamente aqui nas próximas semanas. Acredito que não semana que vem, mas sim no próximo mês aí, isso daqui pode acontecer. Não podemos nos esquecer de que ainda, né, os preços caíram demais essa semana, eles se afastaram da média móvel. Eu dou aqui um pouco de zoom para a gente ver, e como no caso do Bovespa, que os preços vieram se encontrar na média, pode ser que isso aconteça sim na próxima semana. A gente tem algum respiro, até pelo menos essa média móvel aqui, antes de que ele continue o caminho dele até a casa dos R$5. Mas a gente tem no curto prazo sim esse viés de baixa até esses R$5, onde eu pessoalmente não acredito que ele vá romper, e sim que aconteça o que aconteceu as últimas 4 vezes anteriores aí nos últimos 6 meses. Maravilha, inclusive nós temos um mês que é de perda de valor para o dólar, não só em frente ao real, mas também em frente a alguns ativos, algumas outras moedas fiduciárias globais. Eu já trouxe essa informação antes aqui, mas só para complementar essa nossa conversa, o iene japonês também ganha valor em cima do dólar, 2,72%, franco suíço 2,94%, o euro 2,49%, libra esterlina. Então, praticamente as principais moedas do planeta, elas estão com no mês de março, pelo menos, ganhando bastante valor. Nós temos crise bancária nos Estados Unidos, nós temos toda essa instabilidade em relação às previsões de condução da política monetária pelo Federal Reserve. Então, o dólar em março perdeu valor, mas não só frente à moeda brasileira, frente a outras moedas fiduciárias ao redor do planeta. A moeda brasileira, se eu não me engano, eu acabei de anular meu mapa aqui, tirar meu mapa da tela, mas se eu não me engano é a moeda com maior oscilação positiva frente ao dólar, 3,40%. Então, dentre as principais moedas do mundo, o real brasileiro é quem mais se valorizou neste mês de março, apesar da nossa bolsa de valores ter visto aí uma forte queda nesses últimos dias. E agora falando especificamente sobre um ativo que eu gostaria de trazer aqui, depois eu quero falar com o Marco também sobre esse ativo. Eu vou deixar um pouquinho mais para frente, então depois a gente fala sobre Suzano, mas gostaria de falar sobre Vale. A gente tinha uma expectativa negativa para Vale desde alguns relatórios de grandes casas indicando ali que o ativo poderia devolver aqueles valores que tinha atingido há pouco tempo atrás. A gente viu realmente um viés de queda para o ativo de Vale, no entanto gostaria de saber da sua opinião, se a gente já consegue enxergar alguma coisa pelo gráfico, se o gráfico de Vale já nos dá alguma direção para o ativo. Muito bem, Gabriel. Ele continua com viés de baixa, né? A gente consegue ver claramente a resistência que aconteceu no dia de ontem aqui na média móvel de 20 períodos, na casa dos 81, depois da falha em romper a máxima histórica aqui no 96, a gente até consegue pintar uma linha de tendência, tá vendo? Que ele vem respeitando muito bem. Então eu acredito que para a próxima semana a gente ainda tem um viés de baixa, até um parênteses importante, a média móvel de 200 períodos aqui na região dos 76, que também foi um suporte anterior, né? A gente consegue ver que ele foi uma região de mínima aqui atrás e deve funcionar como um piso de meio período, né, de meio termo, podemos dizer assim, para essa tendência de baixa. Então, por enquanto, a gente ainda tem um caminho livre de queda até esse 76,30. Provavelmente, nas próximas sessões, a gente deve ver um teste. Nessa região do 76,30, sim, pode ser que aconteça um repique para anular
esta tendência de baixa, mas ainda é muito cedo para a gente falar isso. O que a gente vê nesse momento é que o viés é de baixa e rumo aí os 76,30 sem muita dificuldade. Maravilha, Marcos Saravari, por favor. Antônio, não sei se você consegue acompanhar, se você acompanha também os mercados internacionais, porque aqui no Brasil a gente segue, né, com a decepção no nosso Ibovespa. Por outro lado, as bolsas internacionais, principalmente americanas, seguem no positivo, sobretudo o Nasdaq, né? Como é que você, se você tiver na tela aí os índices internacionais, sobretudo o S&P e o Nasdaq, se a gente conseguir acompanhar através de... Eu posso tentar através de uma outra corretora que eu tenho aqui, espera um pouquinho, a gente consegue ver esses gráficos, os gráficos internacionais. Sim, só um instante, por favor, porque eu não tenho eles no Profit, mas tenho eles, em outras plataformas. E a gente consegue trazer eles aqui. O Antônio vai preparando esses gráficos. A gente gráficos. já prepara. Você quer falar de Suzano? Eu tô sentindo que você quer falar. Eu queria falar sobre Suzano, senhor Marcos Saravari. Muita gente está me pedindo aqui no nosso chat, inclusive, para falar sobre esse ativo. Até com essa comparação ao dólar, que perdeu bastante valor nos últimos dias. E também tem algumas dinâmicas internas que estão pesando para Suzano. No mês, o ativo perdeu 12,86% de valor. E no dia nós fechamos aqui com uma queda de 3,37%. A gente já falava sobre essa expectativa negativa para a cotação da commodity, da celulose. A expectativa negativa ela se intensifica com esse movimento negativo do dólar. Como que fica a sua visão como analista para o ativo de Suzano, mas também para as outras papeleiras que têm atuação no mercado internacional, Marco? Por isso que uma das operações que a gente mais gosta no curto prazo, porque tem olhando mais para o curto prazo, a gente está sem uma definição, né, em termos de fundamentos por Ibovespa, a gente não vê essa compra marginal. A gente vê o Ibovespa, como a gente acabou de ver, né, extremamente descontado, mas sem um comprador marginal a gente não vê uma força compradora. E uma das operações que a gente mais tem feito e mais tem feito com sucesso nesse ano 2023 são as operações de long short, né, que a gente consegue aproveitar. Tem algum papel que eu acho que pode cair mais do que o Ibovespa, mais do que a média? Suzano foi um papel que a gente já falou aqui várias vezes, que a gente está pessimista no curto prazo. A gente acha uma ótima empresa, uma ótima execução, mas para o desempenho do papel das ações do curto prazo. E aí, lembrando quais são os fatores, né? Tem um fator, lógico, macro, né? O fator de percepção de risco Brasil. Então, as ações acabam se desvalorizando como um todo, o risco de mercado, mas principalmente esses dois fatores, né? O dólar agora, talvez... jogando contra as moedas emergentes, se valorizando, como a gente tem visto aqui em relação ao nosso real, na verdade, em relação ao dólar, e também essa pressão na celulose. Então, particularmente, a gente continua esperando que em abril a gente tenha uma tendência negativa, um viés negativo para as ações da Suzano. Tá? Não, de novo, não é que a gente vai passar um ano... muito ruim para a operação, mas por conta desses três fatores jogando contra, e principalmente o fator preço de celulose, expectativa de preço de celulose, só ao contrário se a gente tiver realmente uma super expansão de demanda, o que não deve acontecer, pelo menos no curto prazo. Então, essa sobreoferta, né, essa capacidade continua jogando, trazendo pressão para a celulose ao longo do ano de 2023. Temos outros efeitos, né, talvez não recorrentes, específicos do caso da Suzano, mas de uma forma geral esses três fatores podem ser decisivos para continuar trazendo pressão para as ações da Suzano também no mês de abril. Maravilha, nós temos aqui no mapa alguns ativos no mês para o setor de papeleiras que estão em patamar negativo. Suzano 12,86, Dexco 9,82, nós temos Klabin 3 aqui, KLBN 3, 7,38, Klabin 11, 7,04, 6,92. Para vocês que estão se perguntando qual é esse ativo aqui, o único ativo em patamar positivo é Irani. Quem diria Irani aqui, ó, no dia 0,12% de queda, mas ainda mantendo um viés positivo no mês de março. Lembrando, Irani não tem operações internacionais, não é impactada ali diretamente pelo preço da celulose ou pela cotação do dólar, porque opera majoritariamente aqui dentro do Brasil. O que tem, claro, de exportação da companhia é uma pequena parte de resinas, mas que não faz muito peso no seu portfólio. O Antônio já tem os gráficos aqui para trazer essas bolsas internacionais, por favor. A gente deu trabalho, hein, o Marcos Saravari?
Sim, mas eu consegui aqui o gráfico do S&P, né, que eu acho que reflete um pouquinho do Nasdaq também. Ele tem bem esse movimento de alta americano, né, que a gente vê bastante descolado com a bolsa brasileira, né? Parece que eles estão no outro patamar. Então a gente teve sim uma semana de alta, né, no Nasdaq, no S&P, perdão, muito forte, aproximando-se perto de uma resistência, né, que a gente vê aqui na casa dos 4.100, agora ele está 4.000 e alguma coisinha, né, ele tem essa resistência chegando aqui, que deve ser testada na próxima semana. Então a gente vê ainda aqui um ímpeto de alta, né, que aqui no longo prazo a gente consegue até pintar uma LTA, né, uma linha de tendência de alta. Então ele vem aí no seu caminho de mínimas sucessivamente maiores, mas um fator de atenção que a gente tem é que, apesar das mínimas elas estarem sucessivamente maiores, o que é o primeiro indicativo de um sinal de uma tendência de alta, a gente não tem as máximas também subindo, mas sim a gente tem uma estabilidade nas máximas, né, o que ele acaba construindo essa figura que a gente chama de um triângulo, né, nesse caso é um triângulo de alta, que ele tem uma particularidade na análise técnica, de que enquanto os preços eles estão dentro desse triângulo, significa que eles não têm uma tendência definida. Nesse caso, é uma tendência de longo prazo, né? Então a gente fala que no longo prazo não existe uma tendência definida, apesar dele ter esse viés de alta, de médio prazo. No longuíssimo prazo a gente ainda tem essa indefinição, mas no médio e curto prazo sim, o viés de alta, e deve testar essa resistência aqui dos 4.000 e pouquinho dentro dos próximos dias. Maravilha, Antônio, se puder descompartilhar a sua tela para nos despedirmos, estamos chegando ao fim do nosso Top News de hoje. Faltam 5 minutinhos aqui para 6 da tarde. Muito obrigado, agradeço imensamente pela participação de hoje. Seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Perdão por dar trabalho aqui, o Marcos Saravalho é complicado, não tem jeito. Sem problema, senhores. Eu que agradeço, Marco e Gabriel. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E, puxa, sempre que quiserem, estou à disposição. Muito obrigado.